No próximo capítulo da novela Mania de Você, Gavião orienta Viola a não dizer a ninguém que se encontrará com Rudá. A situação está muito tensa e precisamos ser discretos, ele adverte. Viola concorda, mas a ansiedade a consome. Diana liga para Gael e pede ao jovem para ir à clínica acompanhar o ultrassom de Fátima para proteger a amiga de Robson. Ela precisa de apoio agora mais do que nunca, pensa Diana, preocupada com a segurança de Fátima. Enquanto isso, Magda demite Hugo, deixando-o surpreso e indignado. Como ela pode fazer isso comigo, sentindo que sua vida desmorona? A demissão vem em um momento delicado e Hugo se pergunta como irá sustentar suas contas. Molina decide ir para Angra, determinado a encontrar respostas. É hora de agir. Ele reflete, sabendo que a cidade guarda segredos que podem mudar tudo. Cristiano pensa no que Isis contou a ele sobre Michelle ter um caso com Daniel. A revelação o atormenta, e ele se vê dividido entre a lealdade a Michelle e a raiva pela traição. Como pude ser tão cego? Ele se questiona, lutando contra a dor da desilusão. Tomás não aceita ser incluído no testamento de Berta, rejeitando a herança que vem com um passado conturbado. Prefiro me afastar dessa confusão, ele afirma, decidido a seguir seu próprio caminho. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente qual é o seu personagem preferido da novela. Mavi se comove diante da declaração de amor de Luma. Eu nunca esperei ouvir isso, ela responde, sentindo as emoções aflorarem. A tensão no ar é palpável, e Viola percebe que o encontro com Rudá pode se tornar uma armadilha mortal. Com o coração acelerado, ela se prepara para enfrentar o que está por vir, sabendo que o amor e a amizade estão prestes a ser testados de maneiras que nunca imaginou. Molina revela seu lado mais cruel ao descobrir que foi desmascarado por Luma. A tensão entre os personagens se intensifica, e a ira de Molina se transforma em um plano sádico para punir Mércia, colocando sua vida em risco em alto mar, enquanto se diverte com o desespero da amante. Tudo começa em um dia ensolarado, onde Molina e Mércia desfrutam de um passeio em um iate de luxo, cercados por águas cristalinas e um céu azul. O clima parece perfeito para um dia de descanso, mas a tranquilidade é abruptamente interrompida quando Molina recebe uma ligação de um suíço. Ele escuta atentamente enquanto seu rosto se transforma, revelando a fúria que está prestes a explodir. O homem do outro lado da linha informa que Luma enviou um e-mail revelador, e a simples menção do nome de Luma é o suficiente para acender a chama da raiva em Molina. Ao abrir a mensagem, a explosão de raiva é imediata. Molina sente como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés e a frustração atinge seu ponto máximo. Em um acesso de fúria, ele destrói seu notebook, as peças voando em todas as direções, refletindo a desordem em sua mente. O desespero e a traição se misturam, e ele decide que a única forma de aliviar sua ira é descontando-a em Mércia, a mulher que deveria ser sua aliada, mas que, nesse momento, se torna o alvo de sua fúria. Fingindo uma calma que não sente, Molina se aproxima de Mércia e sugere um mergulho no mar, uma proposta que parece inocente, mas que esconde suas verdadeiras intenções. Mércia hesita, ciente de suas limitações, pois não sabe nadar. No entanto, a insistência de Molina é convincente, e ele tenta tranquilizá-la oferecendo uma boia. O que ela não imagina é que esse objeto, que deveria ser uma segurança, foi sabotado por Molina e começará a esvaziar assim que estiver na água. O momento em que Mércia entra na água é marcado por um misto de confiança e medo. Ao tocar a superfície do mar, ela sente a brisa fresca e a luz do sol, mas logo a sensação de pânico toma conta quando percebe que a boia está murchando rapidamente. A luta pela sobrevivência se inicia e Mércia se debate, tentando se manter à tona. O desespero a consome,
enquanto Molina, parado no iate, observa a cena com um sorriso cruel estampado no rosto. Ele segura uma corda, mas não se apressa para ajudá-la, ignorando os gritos desesperados da amante que ecoam sobre as ondas. Mércia, em meio ao pânico, começa a perder as forças. A água a envolve e cada vez mais ela sente a pressão do mar a puxando para baixo. O desespero se transforma em uma luta interna, onde a vontade de viver se choca com a realidade cruel de sua situação. O olhar de Molina, que deveria ser o de um amante, agora se transforma em um espectador de um espetáculo trágico. Ele observa cada movimento dela, cada respiração ofegante, e a satisfação em seus olhos é palpável. Finalmente, quando Mércia parece estar à beira de afundar, Molina decide que é hora de agir. Ele a puxa de volta para o barco com um movimento brusco, como se estivesse se divertindo com o jogo de vida ou morte que criou. Ao içá-la para dentro da embarcação, a expressão de desdém em seu rosto é inconfundível. Mércia, ainda sufocando, tenta recuperar o fôlego, mas a raiva e a humilhação são insuportáveis. Recuperada, mas tomada pelo ódio, Mércia parte para cima do vilão, batendo nele com toda a força que lhe resta. "Eu te odeio! Eu te odeio!" grita, a voz carregada de emoção e desespero. Cada palavra é um golpe, e ela não se importa se isso não vai mudar a situação. O que importa é expressar a dor e a traição que sente. Molina, no entanto, permanece impassível e cínico. "Eu que devia te odiar. O que eu fiz é pouco perto do seu vacilo. Olha a carta que a Luma me mandou", responde o Crápula, exibindo a mensagem no celular como se fosse um troféu, um símbolo de sua vitória sobre ela. A tensão entre os dois é palpável e o ambiente se transforma em um campo de batalha emocional. Enquanto Mércia tenta processar a traição e a brutalidade de Molina, a revelação da carta de Luma se torna uma arma poderosa nas mãos do vilão. Ele usa isso como um meio de manipulação, tentando desestabilizar Mércia ainda mais. O jogo psicológico entre eles se intensifica e cada palavra trocada é carregada de um peso que vai além da simples discussão. O iate balança suavemente nas ondas, mas a tempestade emocional entre Molina e Mércia está longe de se acalmar. A relação deles, que já foi marcada por momentos de paixão e cumplicidade, agora é um campo minado de ressentimentos e traições. O que antes era um amor ardente se transforma em um jogo de poder onde cada um tenta se impor sobre o outro. Mércia, ainda ofegante, tenta encontrar uma maneira de se reerguer. A raiva que sentia por Molina agora se mistura com a necessidade de sobrevivência e de recuperar o controle de sua vida. Ela olha nos olhos dele, buscando qualquer sinal de humanidade, mas o que encontra é apenas frieza e desprezo. A luta interna que ela enfrenta é intensa. Ela sabe que precisa se livrar das garras de Molina, mas a dúvida e o medo a paralisam. Enquanto isso, Molina se regozija com a situação. Para ele, o desespero de Mércia é uma forma de vingança, uma maneira de se sentir poderoso novamente. Ele se alimenta da dor dela, e cada lágrima que cai é como um prêmio para sua crueldade. A dinâmica entre eles se transforma em um jogo de gato e rato, onde cada um tenta superar o outro, e a linha entre amor e ódio se torna cada vez mais tênue. Conforme a cena se desenrola, o mar se torna um personagem à parte, refletindo a turbulência emocional dos protagonistas. As ondas, que antes eram um símbolo de liberdade e diversão, agora se tornam um cenário de desespero e traição. O sol, que brilhava intensamente, parece se esconder atrás de nuvens escuras, simbolizando a mudança drástica no relacionamento entre Molina e Mércia. A tensão atinge seu ápice quando Molina, em um momento de pura maldade, decide revelar mais detalhes sobre a carta de Luma. Ele sabe que isso vai ferir Mércia profundamente e está ansioso para ver a reação dela. "Você realmente achou que poderia me enganar? A Luma sempre esteve um passo à frente, e você, minha querida, foi apenas uma peça no meu jogo", ele diz com um sorriso sarcástico.
A cada palavra de Molina, Mércia sente a dor da traição se aprofundar. O que era uma relação cheia de promessas, agora se transforma em um pesadelo. Ela percebe que a única maneira de se libertar é enfrentando Molina e desmascarando suas mentiras. A luta pela sobrevivência não é apenas física, mas também emocional. A batalha interna que ela trava é feroz, e a determinação de se libertar se torna sua única âncora em meio ao caos. A cena culmina em um confronto explosivo, onde as verdades são reveladas e as máscaras caem. Molina, que sempre se considerou invulnerável, começa a perceber que sua crueldade pode ter consequências inesperadas. Mércia, por sua vez, descobre que a força que sempre teve dentro de si pode ser a chave para sua libertação. A dinâmica entre eles muda, e o que antes era um jogo de poder se transforma em uma luta pela sobrevivência. À medida que a tempestade emocional entre Molina e Mércia se intensifica, ambos se veem obrigados a confrontar não apenas suas ações, mas também as consequências que elas trazem. O mar, que antes simbolizava liberdade e prazer, agora se torna um espelho das turbulências internas que cada um enfrenta. A luta pela sobrevivência de Mércia não é apenas física, mas uma batalha pela sua dignidade e autonomia. Mércia, fortalecida pela raiva e pela necessidade de se libertar da opressão de Molina, decide que não pode mais ser uma vítima. Em um momento de clareza, ela se lembra de quem realmente é. Uma mulher forte, capaz de enfrentar seus demônios. Com isso em mente, ela começa a articular um plano para virar o jogo. Ao invés de se deixar levar pelo desespero, ela transforma sua dor em determinação. A cada palavra trocada com Molina, ela se torna mais confiante, mais decidida a não deixar que ele a defina. Molina, por sua vez, começa a perceber que seu controle sobre Mércia está escorregando de suas mãos. O prazer que sentia ao vê-la sofrer se transforma em um medo inexplicável à medida que ela se levanta. Ele tenta manter a fachada de poder, mas a insegurança começa a se infiltrar em seu comportamento. A revelação de que Luma, a quem ele desprezava, se tornou uma aliada de Mércia, o desestabiliza. Ele percebe que, ao subestimar a força de sua amante, colocou em risco não apenas sua relação, mas também sua própria segurança. O clímax da história se aproxima quando Mércia, com um brilho determinado nos olhos, confronta Molina. Você pode tentar me destruir, mas eu sou mais forte do que você imagina. Eu não sou uma peça no seu jogo. Eu sou a jogadora. Essas palavras ecoam como um trovão, ressoando não apenas entre eles, mas também nas ondas do mar que testemunharam sua luta. Renata, a esposa de Daniel, aparecerá viva, provando de forma irrefutável que o arquiteto não é, de fato, um viúvo. Essa revelação impactante acabará de vez com a vida de Michelle, que se verá trocada pela ex-mulher, a qual no passado mentiu para Daniel, mas agora deseja ardentemente retomar o casamento e a vida que tinham juntos. A notícia cairá como uma bomba devastadora na vida de Michelle, que verá seu mundo desmoronar completamente ao perceber que está sendo deixada de lado pela ex-mulher mentirosa que forjou a própria morte de maneira tão cruel. Não pode ser! Você não estava morta! Sussurra Michelle, sentindo o chão sumir sob seus pés, como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando. Tudo poderá acontecer depois que Cristiano descobrir que Michelle e Daniel estavam juntos enquanto ele sofria na prisão de Portugal, sem saber de nada. Eu quis te contar antes. Ela tenta se justificar, mas é interrompida abruptamente. Mas nada, Michelle. Você fez sua escolha. Agora aguenta as consequências de suas ações. Tempos depois, Michelle decide que precisa encerrar essa história complicada com Chris de maneira respeitosa e digna, escolhendo seguir ao lado de Daniel, que a apoiou em momentos difíceis. Chris, eu só queria que a gente terminasse isso de um jeito certo, sem mágoa, sem rancor, de uma forma que ambos possamos entender, diz ela com um olhar sincero,
mesmo ferido e triste. Cristiano ouve as desculpas, mas será apenas para ter certeza de que nada mais restou entre eles. Você pode falar o que quiser, Michelle, não vai mudar mais nada entre nós. O que aconteceu acabou, e acabou de um jeito que eu nunca vou esquecer, não importa o que você diga. O elo de confiança que um dia existiu entre os dois se parte de vez, e Cristiano jura para si mesmo que nunca mais deixará Michelle entrar na sua vida de novo. Mas o destino, como sempre, gosta de virar o jogo de maneiras inesperadas, trazendo surpresas que podem mudar tudo. Agora será a vez de Michelle sentir o amargo gosto da rejeição, uma experiência que a transformará profundamente. Ela assumirá seu romance com Daniel, acreditando que finalmente viverá uma linda e emocionante história de amor com o homem que tem certeza que ama de verdade. Dessa vez vai dar certo, Daniel. A gente merece ser feliz e viver um amor verdadeiro, diz ela cheia de esperança e otimismo, sonhando com um futuro radiante. No entanto, o conto de fadas que tanto desejam não dura nem o tempo necessário para que ambos esqueçam a falecida Renata e tenham certeza de que Michelle é, de fato, a mulher da sua vida. Essa fragilidade na relação deles fica escancarada no instante em que a suposta falecida bate na porta de Daniel, determinada a reatar o casamento que foi interrompido de forma tão abrupta. Pois é, querido, sua mulher voltou, sentiu minha falta, dirá Renata com um sorriso cheio de mistério e uma confiança que desconcerta. Além de revelar que sua morte foi uma farsa elaborada, ela despertará algo em Daniel que Michelle nunca tinha visto antes, uma conexão que parece ir além do que eles viviam. Ali, naquele exato momento, Michelle perceberá com clareza que escolheu o homem errado e a realidade começará a se desdobrar diante dela. O destino caprichoso fará questão de colocar Michelle cara a cara com a ex-esposa dele, criando uma situação tensa e inesperada. É a mocinha quem por acaso abre a porta e, ao ver Renata, sente uma estranha familiaridade que a incomoda. Eu te conheço de algum lugar, murmura Michelle, tentando entender a conexão que sente. Renata, por sua vez, logo percebe que a jovem à sua frente só pode ser a nova namorada de Daniel, mas, segura de si e imperturbável, não se abala com a presença dela. Eu quero falar com Daniel, querida, exigirá sem rodeios, como se estivesse em sua própria casa. Sem entender bem o que está acontecendo e sentindo a tensão aumentar, Michelle chama o arquiteto, sua mente correndo em meio a dúvidas e inseguranças. Renata, sem perder tempo, entra e se acomoda no sofá, como se fosse a verdadeira dona da casa, desafiando a nova dinâmica que se estabeleceu. Quando Daniel finalmente aparece, seus olhos encontram os de Renata e o clima muda instantaneamente, carregado de emoções não resolvidas e segredos. Daniel fica atordoado, tentando entender se aquilo é real ou apenas um pesadelo. Isso é alguma brincadeira de mau gosto? Você morreu, Renata, ele diz, ainda sem acreditar no que vê diante de seus olhos. A presença da ex-esposa, que ele já havia enterrado em sua memória, o desarma completamente. Renata, com a calma de quem já ensaiou esse momento inúmeras vezes em sua mente, respira fundo antes de soltar uma bomba que mudará tudo. A gente precisa conversar, Daniel. Só nós dois. Eu tenho muito para te explicar. Michelle, ainda sem saber direito como reagir, sente o coração disparar em seu peito, como se estivesse prestes a desmaiar. A mulher que Daniel acreditava estar morta agora está ali, viva e disposta a recuperar seu lugar em sua vida. Mas como assim? Você forjou sua morte? Por quê? Daniel perguntará, sentindo a confusão crescer dentro dele como uma tempestade. Tudo tem uma razão. Eu vou te contar, Daniel, mas a gente precisa de privacidade, Renata dirá, sem sequer olhar para Michelle, ignorando sua presença de maneira quase cruel. Sem opção, Michelle se verá excluída da conversa mais importante da vida do homem com quem escolheu ficar, e uma onda de desespero a invade. Os dois entrarão no escritório, fechando a porta atrás de si, e ali começará um diálogo que mudará tudo para Michelle.
Os minutos passarão como horas, cada som abafado, cada silêncio prolongado fará com que sua angústia aumente. Ela estará ali sozinha, presa em seus próprios pensamentos, sem saber se ainda terá um relacionamento quando a porta se abrir novamente na sala. Renata soltará a verdade que Daniel jamais imaginou ouvir. Eu precisei fazer isso, Daniel. Era a única saída para não morrer de verdade. As palavras dela ecoarão na mente de Daniel, que tentará processar a enormidade da situação. Essa conversa se arrastará por horas, a tarde virará à noite, e Michelle, do lado de fora, sentirá cada segundo pesar como uma eternidade. O que é que eles tanto falam? Por que ela ainda está aqui? Sussurra Michelle para si mesma, sentindo a ansiedade crescer como uma sombra opressora. O desespero a consumirá e a dúvida sobre o que está acontecendo dentro daquela sala se tornará insuportável. A verdadeira bomba virá depois que todo esse tempo passa, e Renata finalmente sai da sala com o perdão de Daniel. Um perdão que pode mudar tudo e que deixará Michelle à beira do colapso emocional. Nesse momento, a realidade de Michelle se despedaçará, e ela perceberá que a luta pela felicidade pode ter um preço muito alto, um preço que talvez ela não esteja disposta a pagar. O que acontecerá a seguir será uma reviravolta dramática que testará os limites de todos os envolvidos, e a luta pelo amor e pela verdade apenas começará. A revelação inesperada de Renata não apenas abala as estruturas da relação entre Daniel e Michelle, mas também provoca uma reflexão profunda sobre amor, lealdade e as complexidades das relações humanas. A presença de Renata, que deveria ser uma sombra do passado, transforma-se em um desafio palpável para Michelle, que agora se vê em um dilema emocional. A luta pela felicidade, que antes parecia clara e direta, se torna um labirinto de incertezas e medos. Enquanto Daniel tenta entender as razões de Renata para forjar sua morte, Michelle se vê imersa em um turbilhão de sentimentos. A insegurança e o medo de perder o homem que ama a consomem. Ela se pergunta se o amor que Daniel sente por ela é forte o suficiente para resistir ao retorno da ex-esposa. Essa dúvida a leva a questionar não apenas o relacionamento deles, mas também sua própria identidade e valor. Sou eu realmente a mulher que ele deseja? Ou sou apenas uma substituta? Reflete em momentos de solidão. Renata, por outro lado, representa não apenas o passado de Daniel, mas também a possibilidade de redenção e reconciliação. Sua volta traz à tona questões não resolvidas, lembranças de um amor que, embora marcado por dor, ainda carrega um peso emocional significativo. A força com que ela se impõe na vida de Daniel provoca uma reavaliação de suas prioridades e sentimentos. A conversa que se arrasta por horas não é apenas uma troca de palavras, mas um confronto de emoções, expectativas e promessas quebradas. À medida que a noite avança, a tensão cresce. Michelle se pergunta se Daniel será capaz de escolher o amor que construíram juntos, ou se voltará para o que representa uma segurança emocional, mesmo que essa segurança seja baseada em mentiras. Essa incerteza a faz perceber que, em última análise, o amor não é apenas uma questão de escolha, mas também de timing e circunstâncias. A vida é repleta de reviravoltas, e o que parece ser o fim pode, na verdade, ser um novo começo. Quando Renata finalmente sai do escritório, o perdão que Daniel lhe concede é um divisor de águas. Ele não apenas perdoa Renata, mas também confronta seus próprios sentimentos em relação a Michelle. Essa cena culminante é carregada de simbolismo. O perdão é um ato poderoso, mas também pode ser destrutivo. Para Michelle, o que vem a seguir é um momento de introspecção e autodescoberta. Ela precisa decidir se está disposta a lutar pelo amor que tem ou se deve seguir em frente, mesmo que isso signifique deixar Daniel para trás.
A reta final da novela promete momentos eletrizantes, especialmente com a vingança ardente de Isis contra Berta. Depois de ser expulsa da mansão, quando a ricaça finalmente descobre que Guga é o verdadeiro pai de Tomás, a vilã se vê em uma situação desesperadora. Humilhada e sem rumo, Isis fica determinada a dar o troco em sua sogra e, com a ajuda de Lady, arma um sequestro chocante que vai abalar as estruturas da trama. Tudo começa em um clima tenso quando Berta descobre a verdade sobre Tomás. A revelação não apenas desestabiliza a relação entre mãe e filho, mas também provoca a ira de Berta, que se sente traída e enganada. Furiosa, ela não hesita em humilhar Isis, chamando-a de intrusa e aproveitadora. Em um momento de raiva, Berta chega até a dar um tapa na vilã, um gesto que simboliza a ruptura definitiva entre elas. Isis, atordoada e ferida no orgulho, é expulsa da mansão sem nem mesmo ter a chance de juntar seus pertences. Essa humilhação pública a marca profundamente, e a vilã promete vingança, um desfecho que ela considera inevitável. Instalada na comunidade, longe do luxo da mansão, Isis começa a tramar sua vingança. A dor da humilhação se transforma em uma chama ardente de desejo por retribuição. Ela procura Lady, uma ex-cozinheira que conhece bem os segredos de Berta e suas fraquezas. Com uma mente astuta e disposta a tudo, Lady se torna a cúmplice perfeita para o plano sombrio que Isis tem em mente. Sequestrar Berta, exigir um resgate milionário e, no final, eliminar a ricaça de uma vez por todas. O que poderia ser um plano simples se transforma em uma teia de intrigas e traições. Conforme Isis e Lady começam a elaborar os detalhes do sequestro, a tensão entre elas cresce. Isis, cheia de confiança e determinação, acredita que o plano funcionará perfeitamente. Ela imagina a cena: Berta, presa em um local isolado, implorando por sua vida, enquanto Isis se diverte com a ideia de finalmente ter o controle nas mãos. O desejo de vingança a consome, e ela se perde em devaneios sobre a humilhação que infligirá à sua sogra. No entanto, os planos da vilã começam a sair do controle quando uma reviravolta inesperada acontece. Lady, que parecia disposta a ajudá-la, acaba fechando um acordo secreto com Berta, traindo a confiança de Isis. Essa traição coloca a vilã em perigo, mas ela não faz ideia disso. A ex-cozinheira, agora aliada de Berta, começa a agir nas sombras, revelando tudo à milionária. Berta, que já estava reatando sua relação com Shirley, se vê em uma posição de vantagem, enquanto Isis, completamente alheia ao que está acontecendo, continua firme em seu plano. A tensão aumenta quando Isis começa a perceber que Lady está hesitante em relação ao sequestro. A vilã, que sempre foi dominadora, perde o controle da situação e, em um momento de desespero, ameaça Lady de morte. Essa ameaça gera um clima de tensão ainda maior na trama. Lady, agora dividida entre a lealdade a Isis e o medo da vingança de Berta, se vê em uma encruzilhada. Ela sabe que, se não tomar cuidado, pode se tornar a próxima vítima no jogo de poder que se desenrola. Enquanto isso, Berta, ciente das intenções de Isis, começa a se preparar para o que está por vir. Com a ajuda de Shirley e de outros aliados, ela traça um plano para desmascarar a vilã e garantir sua segurança. A ricaça, que sempre foi vista como uma mulher forte e implacável, agora se mostra ainda mais determinada a proteger o que é seu. O jogo de gato e rato entre Isis e Berta se intensifica, e cada uma delas tenta se antecipar aos movimentos da outra. A comunidade, que antes era um refúgio para Isis, se transforma em um campo de batalha. Os moradores começam a perceber a tensão crescente e se dividem entre apoiar Isis e temer a fúria de Berta. Rumores sobre o sequestro começam a circular, e a atmosfera de desconfiança e medo se espalha. Isis, que sempre se considerou uma manipuladora,
agora se vê em uma posição vulnerável. Sua reputação está em jogo e a possibilidade de fracasso a aterroriza. Com o desenrolar dos acontecimentos, a trama se aprofunda nas motivações de cada personagem. Isis, consumida pela raiva e pela sede de vingança, começa a questionar suas próprias escolhas. Será que o plano de sequestrar Berta realmente vale o risco? E Lady, que a princípio parecia uma aliada, pode se transformar em uma ameaça ainda maior. A dinâmica entre elas se complica e a lealdade se torna uma questão de vida ou morte. Enquanto isso, Berta, determinada a não ser uma vítima, começa a usar sua influência e recursos para se proteger. Ela convoca amigos e aliados, formando uma rede de apoio que a fortalece. A ricaça, que sempre foi vista como uma mulher fria e calculista, agora revela um lado mais humano, mostrando que a proteção da família e a luta contra a injustiça são suas prioridades. Essa nova faceta de Berta a torna ainda mais intrigante, enquanto Isis se afunda em suas próprias trevas. A luta pelo poder, pela honra e pela proteção da família se intensifica, revelando não apenas as fraquezas, mas também as forças ocultas de cada personagem. Isis, consumida pela sede de vingança, percebe que sua busca por retribuição pode ter consequências muito mais graves do que ela imaginava. Cada passo que dá em direção ao sequestro de Berta a afunda mais em um abismo de traição e desespero. A traição de Lady se torna um ponto crucial na narrativa. O que começou como uma aliança baseada na vingança se transforma em um jogo de manipulação e desconfiança. Lady, inicialmente motivada pela ambição e pela promessa de poder, descobre que suas ações podem ter um custo irreparável. Ao se aliar a Berta, ela não apenas trai Isis, mas também se coloca em uma posição vulnerável, criando uma dinâmica complexa entre as três mulheres. Berta, por sua vez, emerge como uma figura de força e resiliência. Sua relação com Shirley se fortalece à medida que eles enfrentam juntos os desafios impostos por Isis. A descoberta de que o amor e a lealdade podem ser mais poderosos do que o dinheiro ou a vingança a torna uma adversária formidável. A união de Berta e Shirley não é apenas uma questão de amor. É uma estratégia de sobrevivência que desafia a vilania de Isis. No clímax do sequestro, quando Isis finalmente coloca seu plano em ação, a tensão chega ao auge. O sequestro de Berta não é apenas uma tentativa de vingança, mas uma luta desesperada por controle. No entanto, quando Berta se revela mais astuta do que Isis imaginava, a vilã se vê encurralada. A cena do confronto final, repleta de emoções intensas e revelações chocantes, se torna um marco na narrativa. Isis, que acreditava ter o controle da situação, descobre que suas ações têm repercussões que vão além do que poderia prever. O embate culmina em uma série de revelações que mudam o curso da história. Isis é confrontada não apenas por Berta, mas também pelas consequências de suas próprias escolhas. A vilã, que sempre se viu como a protagonista de sua própria história, começa a perceber que a vingança a isolou ainda mais. A solidão e o arrependimento se tornam seus novos companheiros, enquanto Berta, cercada por aliados, se reafirma como a verdadeira heroína da trama.